I'm Chucky. Wanna play a game? What's your favorite scary movie? Kill for mother. We'll float down here. We'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. No episódio de hoje vamos falar de um filme bastante recente, Tarot, um baralho de cartas que algumas pessoas acreditam que pode prever o futuro, e agora um filme. O Tarot foi lançado este mês pela Sony e foi baseado num livro chamado Horoscope, de Nicholas Adams. Aliás, esse era o título original do filme antes de ser mudado para Tarot, o que eu acho que foi uma péssima ideia porque Horoscope é um nome incrível e 1000 vezes melhor e mais criativo. We really shouldn't be doing this. It's kind of an unspoken rule not to use somebody else's tarot cards to predict the future. Who cares? A história gira em torno de um grupo de adolescentes que decide usar um baralho de tarot que encontraram aleatoriamente para lerem as suas sinas durante uma festa e nos dias seguintes começam a morrer um a um. Oh God, am I next? Eu fui ver o filme porque a publicidade estava-me a aparecer em todo o lado durante meses antes do lançamento. E digamos que o filme é tão genérico quanto eu estava à espera. Eu não tinha grandes expectativas para o filme, honestamente, porque pelo trailer dava para perceber que eles iam seguir a clássica fórmula dos slashers, só que com um toque sobrenatural. E foi exatamente isso que eu tive. So the cards are coming to life now? In ways we never could have imagined. Por um lado, eu achei o filme bastante interessante, no sentido em que, à medida que o via, sentia que já tinha visto o que estava a acontecer em filmes diferentes. O que não é necessariamente mau, porque é uma fórmula que funciona. Mas ao usar uma fórmula já existente, o Tarot não está a retirar nem a acrescentar nada ao universo do terror cinematográfico, e acaba por ser só mais um filme. Who cares? Na minha opinião, os pontos positivos são as criaturas que perseguem os personagens ao longo do filme. Os designs estavam incríveis e eu gostava de os ter visto melhor e com mais frequência, porque eles apareciam sempre no escuro a maior parte das vezes e não dava para ver grande coisa. In tarot, the character on the card is a symbol of what's to come. The High Priestess was a warning to slow down. The Hangman indicates ultimate surrender. The Hermit's Light could lead you down the wrong track. And the Fool indicates you may be feeling boxed in. Just remember, when one door closes, another one opens. No que diz respeito à ideia base do filme, eu até gostei e achei criativo o facto de usarem cartas de tarot e o horóscopo como basicamente o vilão do filme, porque pelo menos eu sinto que ainda não tinha visto isso noutros filmes de terror. O filme também toca um pouco na história do tarot e da cartomancia, mas corta algumas partes cruciais da história. Porque apesar de serem popularmente conhecidas como um método de adivinhar o futuro, as cartas de tarot têm origem na Itália em meados do século XV e eram usadas como qualquer outro baralho de cartas para jogos. Só mais tarde é que elas evoluíram e foram ligadas à magia e ao oculto no século XVIII. Isto aconteceu por causa dos delírios desses tempos, porque o mundo espiritual era bastante usado nessa altura para explicar aquilo que ainda não se entendia e alguns praticantes das artes ocultas começaram a interpretar as cartas como algo que não era. Eles começaram a acreditar, basicamente, que as cartas de tarot continham significados escondidos que revelavam informações sobre a vida das pessoas e de eventos futuros, e foi assim que o tarot que nós hoje conhecemos nasceu. Vários historiadores descrevem a visão que nós temos atualmente do tarot como uma das maiores e mais bem-sucedidas campanhas de propaganda alguma vez lançadas. Porque um grupo de pessoas conseguiu distorcer por completo a história de um simples baralho de cartas e até aos dias de hoje é a versão mais popular da história a nível mundial, apesar de não passar de uma mentira. E pronto, é nessa versão falsa da história do tarot que o filme se baseia. Eles dão-nos uma explicação mais focada no mundo do ocultismo, obviamente para tornar o tarot em algo mais sinistro do que realmente é. Mas apesar de um conceito original, o que realmente estragou este filme para mim foram os personagens. Este deve ser o grupo de adolescentes mais burro da história do terror cinematográfico. E isso é dizer bastante, tendo em conta a quantidade de vítimas burras que nós tivemos em filmes de terror ao longo dos anos. E sim, eu sei que muitas pessoas vão defender esta ideia e dizer que se as personagens fossem inteligentes que nada acontecia no filme, eu sei, mas para mim isso não é desculpa. Se esse é o caso, escrevam o guião de forma diferente. Olhem, um exemplo, sem dar spoilers. Há uma parte no filme em que o grupo chega à conclusão daquilo que tem de fazer para não morrerem,
E literalmente 2 minutos depois, uma das personagens faz exatamente o oposto daquilo que eles acabaram de falar. Why are you running? Why are you running? E já para não falar do clássico bora separar-me do resto do grupo for no fucking reason, que também acontece neste filme. E depois eles continuam o filme inteiro a esconder-se destas criaturas em vez de fugirem, quando é bastante óbvio que estes monstros com poderes sobrenaturais sabem sempre onde é que eles estão. Mas de longe, a cena que mais me irritou foi já quase no final do filme, em que uma personagem decide dar um passeio à cave depois de ouvir a voz de uma das personagens que já morreu e que ela sabe que já morreu, como se não fosse obviamente uma armadilha. In tarot, the magician's bag of tricks will prevent you from seeing clearly. You may feel like you're being split in two directions. E claro, depois chegamos já à personagem que só aparece no filme para nos explicar a origem do baralho de tarot e depois morre. Eu acho sempre bem piada essas personagens na realidade, porque, sei lá, deve ser bom saber qual é o teu lugar neste mundo e morrer sabendo que cumpriste a tua função. Mas credit where credit is due, eu adorei a explicação que eles dão ao baralho de tarot e o porquê das coisas estarem a acontecer. Lembram-me bastante de histórias como o Conjuring. Eu normalmente não sou fã de terror sobrenatural porque sou demasiado cético e se eu não acredito numa coisa eu não vou ter medo dessa coisa, logicamente. Mas os filmes do Conjuring são os únicos filmes de terror sobrenatural que eu ainda consigo apreciar. E o Exorcist, claro. What an excellent day for an exorcism. E quando eu disse que este filme parece imitar muitas coisas que eu sinto que já vi em outros filmes, acho que a mais óbvia imitação acontece com as mortes do filme. Porque elas são muito parecidas a mortes do Final Destination, que é um dos meus franchises favoritos e que vai receber uma nova sequela para o ano. Só que o problema é que, quando comparas este filme ao Final Destination, obviamente que vai ser sempre inferior. Até porque estamos a falar de um filme PG-13. E quem é que quer ver uma versão PG-13 do Final Destination? No que diz respeito ao acting, eu não o achei tão mal quanto alguns críticos estão a dizer. E até temos alguns atores bastante conhecidos, como o melhor amigo do Peter Parker nos novos filmes do Spider-Man, e a nova Karen do remake das Mean Girls de 2024. And that's Karen Shetty. She's the dumbest person you'll ever meet. I once saw her put a D in the word orange. Honestamente, eu adorava que ela tivesse feito o mesmo papel de Bimba neste filme que fez nas Mean Girls. Isso tornava a personagem dela 1000 vezes mais interessante, já que eles nunca nos dão qualquer tipo de informação ao backstory. Nem para ela, nem para nenhuma outra personagem. Com exceção talvez da Final Girl. Eu vou tentar não vos dar demasiados spoilers, mas o filme começa com um grupo a receber uma leitura das suas cenas e até nos dizem o signo de cada um, incluindo os traços de personalidade de cada um desses signos. E eu ainda pensei que isso fosse ter algum impacto no decorrer da história. Só que não. Conclusão. Este filme contou demasiado em vez de mostrar, que é tipo o pecado número 1 do cinema. E o que torna tudo isto pior é que existem formas até bastante simples de resolver alguns dos problemas que eu aqui apontei. E eu sei que fui um pouco negativo ao longo deste episódio, mas o filme não é assim tão mau quanto possa ter feito parecer. Eu posso não recomendar ir ver ao cinema, mas aconselho definitivamente a ver em casa, especialmente com um grupo de amigos. Eu e o meu namorado passamos a vida a rir-nos de personagens burras em filmes. Hell, é um dos pontos-chave dos filmes do Friday the 13th, que é até hoje um dos franchises mais populares de terror cinematográfico. Onde eu quero chegar é que este filme não é uma obra de arte. Não acrescenta nada de novo ao universo do terror. Mas se gostam de filmes simples, que não te obriguem a pensar demasiado e com uma fórmula clássica só para relaxar ao fim do dia, este filme é indicado para ti. Se eu tivesse de lhe dar um rating, que é algo que eu não costumo fazer neste podcast, eu acho que lhe dava cerca de um 5 ou 6 em 10 no máximo. Um 5. Obrigado por se juntarem a mim para mais um episódio do Psycho Approved. Este episódio foi bastante curto, visto que o tarot é relativamente recente e não existe muita informação sobre a história por trás da produção. Com um orçamento de 8 milhões de dólares, ele conseguiu arrecadar até à data de lançamento deste episódio um total de 11.900 milhões. Portanto, um flop. Não deu prejuízo, mas também não fez grande coisa. Se eu tivesse de descrever o tarot em uma frase, eu diria que... Who cares?
Se quiserem manter a par de notícias relacionadas com o universo de terror cinematográfico e deste podcast, sintam-se à vontade para me seguir no Instagram, PsychoApproved, link na descrição se estiverem a ouvir no YouTube. Por favor, interajam com a vossa plataforma de eleição para ajudarem o PsychoApproved a crescer. Eu agradecia-vos imenso se pudessem subscrever o canal, deixar um like se gostaram do episódio e deixem a vossa opinião sobre o tarot nos comentários, eu adorava saber a vossa opinião. Por hoje é tudo, eu volto para a semana com um episódio sobre uma recente série de filmes de 2022. Estou-me a referir aos filmes X e à sua prequela Pearl, que irão receber um terceiro filme em breve, a Maxine, previsto para 5 de julho. Iremos explorar a vida da personagem principal do segundo filme, uma recapitulação dos eventos dos filmes anteriores e ainda tentar prever o que poderá vir a acontecer no futuro filme. Se ainda não viram estes filmes, eu recomendo fortemente que os vejam antes de ouvirem o próximo episódio, pois vai conter imensos spoilers e estes filmes valem a pena ver sem saberem absolutamente nada sobre eles. Eles são, na minha opinião, dos melhores filmes desta década. Por hoje é tudo, obrigado por me ouvirem, and this message was PsychoApproved. Who's next? Do me.